e amém. Nós estamos com esse nosso novo tema, a mesa com Jesus. E o subtema dessa noite é a refeição da graça. Uma pergunta para você. Gostaria de começar com uma pergunta. Você alguma vez já participou de alguma refeição meio estranha? Você sentou à mesa e talvez o cardápio era meio estranho. Então você pode certamente se alinhar a mim nessa experiência. Eu, faz uns anos, fui convidado para pregar no meio de uma tribo. Eles organizaram tudo, porque no meio daquela tribo tinha uma pequena capela, uma igreja ali, e eles estavam anunciando o evangelho, e eu tive a alegria de ser convidado para ministrar ali no meio. Eles colocaram uma corneta, eles me receberam naquele dia de uma maneira muito especial. Tem toda uma aventura para chegar até aquele local, mas o que eu quero compartilhar com você foi a instrução que eu recebi antes de chegar lá. O irmão que estava preparando tudo disse assim: Leandro, eles são muito hospitaleiros, muito hospitaleiros. Eles vão preparar um verdadeiro banquete para você. Claro, de comidas exóticas, para dizer o mínimo, inusitadas. E você não deve declinar nada. Se eles te servirem, você tem que comer. E assim, cheguei naquela aldeia, preguei o evangelho, ligaram a corneta, vieram as pessoas e chegou a hora da nossa refeição. Eu não conseguia reconhecer nada daquela comida exótica que estava disponível ali, mas eu lembrava das palavras do irmão: não pode declinar nada. Então eu comecei a comer algumas coisas, eram muito secas. Sabe quando... já falou com paçoca na boca? E começou aquilo a ficar... Então eu olhei e tinha uma botija de água do rio. Você pode imaginar quantos pensamentos te passam na cabeça sobre a água, a origem da água. Mas eu falei, estou aqui, vamos pela fé. E então com aquela água eu fui empurrando toda a comida ali, que os irmãos, que certamente para eles era, para o paladar deles habituado, era maravilhoso. Quando terminamos, eu estava acompanhado de um pastor cujo nome vou manter em sigilo hoje. E nós voltamos depois, mais tarde, para a cidade, para o hotel. E eu falei para o pastor que estava comigo, foi duro hoje, hein? Foi duro. Aí ele falou, como foi duro? E tirou assim a mochila das costas, falou, foi duro. E começou a tirar a comida de dentro da mochila. Falou, foi duro colocar aqui dentro sem que eles vissem. Ele botou tudo na mochila. Mas eu consigo ficar solidário a ele, porque realmente era uma experiência difícil. Porque quando nós falamos de dieta alimentar, intencional ou não intencionalmente, a dieta alimentar tem a capacidade de separar as pessoas. Já pensou nisso? Dieta alimentar tem a capacidade de separar as pessoas. É por isso que quando você estuda, por exemplo, as dietas alimentares do Antigo Testamento, elas não eram apenas preparadas com o objetivo sanitário, de higiene. Tinha esse aspecto. Mas tinha um aspecto também de fazer uma clara distinção entre o povo que seguia a Deus e o povo que não seguia a Deus. Eu convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E nós vamos nos assentar à mesa com Jesus. Numa ocasião em que líderes religiosos ficaram escandalizados com aquele encontro. Não por conta do que eles comeram, mas por conta de com quem Jesus comeu. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 em diante. Lucas 5, 27 até o 32. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me.
Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Levi. Esse é o nome de um coletor de impostos. Esse é o nome atribuído a ele antes da sua conversão. Depois da sua conversão, ele passa a ser chamado de Mateus. Escreveu o evangelho que, na ordem da nossa Bíblia, é o primeiro evangelho, para contar a história de Jesus Cristo. Ele passou por uma profunda transformação. Mas note que a leitura dessa história deixa claro que houve uma grande animosidade ali, naquele banquete preparado por ele. Por essa razão, às vezes, o que se come divide as pessoas, intencionalmente ou não intencionalmente. Permita um outro exemplo. Eu tenho amigos, pastores, que são nordestinos, arretados, cabra macho. E esses pastores amigos já me convidaram mais de uma vez: Leandro, vamos comer uma buchada de bode. Você é nosso convidado. Não é a minha. Eu amo aqueles irmãos. Eu gosto deles. Mas aquela dieta alimentar não dá. Outra ocasião, eu estava na Santa Ifigênia, aquela rua de equipamentos eletrônicos em São Paulo. E na ocasião eu estava comprando algum equipamento até para a igreja. O Júnior estava comigo naquele dia. Nós paramos num pequeno restaurante ali na Santa Ifigênia. Era uma quarta-feira. Quarta-feira é dia de? Pedi uma feijoada. Veio uma cumbuca. Uma tampa. Quando eu tirei a tampa, meus amigos, uma língua. Me vê um misto quente, por favor. Querendo ou não, a dieta alimentar, ela pode dividir as pessoas. É o que se come que pode dividir. No caso dos judeus, as leis do Antigo Testamento estabeleciam um tipo de comida, e até hoje, para o judeu que leva a sério o Antigo Testamento, chamada kosher. Que literalmente significa uma comida própria. Então é o que se pode comer, não qualquer coisa, e também o processo de como o alimento é preparado. Para te dar só um exemplo, por exemplo, o leite e a carne não podem ser misturados na mesma vasilha, no mesmo recipiente, devem estar separados. Então veja que esse regramento já faz com que era muito difícil um judeu conseguir sentar para tomar uma refeição com um não-judeu. Porque ele não teria certeza, ainda que a comida estivesse regulada, ou essa aqui está no meu cardápio, pode, ele não tinha certeza se como a comida foi preparada era kosher, apropriada. Você se lembra que o povo de Israel, a gente já tratou disso algumas vezes aqui, foi levado para o cativeiro babilônico, foi desterrado, exilado, por conta dos seus pecados, da sua traição a Deus. Depois do cativeiro babilônico, esse povo arrependido, que volta para a sua terra, vive muitos altos e baixos à medida que o bastão do poder mundial era passado de nação para nação. E num desses períodos, surge um grupo muito zeloso pela lei de Deus, que desejava que Deus desse a eles plena liberdade. O nome desse grupo no Novo Testamento ficou conhecido como fariseus. Eles eram separados das pessoas. Eles queriam zelar tanto por Deus, pela obra de Deus, a fim de que Deus os livrasse do controle do Império Romano que estava sobre eles. Então eles acreditavam que ficar firmes e separados dos não-judeus ajudaria o Senhor a entrar com a sua providência e libertá-los. Mas eles levavam isso com tamanho rigor que eles fizeram o seguinte: eles acreditavam que a mesa da casa deles
era uma espécie de analogia ou uma expressão análoga ao altar que estava lá no templo com o sacerdote. Então, o que ele comia na mesa dele tinha que ser preparado com extremo rigor. Mas uma outra coisa, eles tinham um grande cuidado de com quem eles comeriam aquilo que estava sobre a mesa. Porque se fosse alguém que era um pecador rebelado contra Deus, poderia contaminar esse desejo, esse voto que eles tinham de liberdade. E uma camada da sociedade de judeus naqueles dias de Jesus eram considerados vendedores da pátria. Publicanos. Publicano era uma espécie de, mas por favor, muito diferente de hoje. Hoje não, mas naqueles dias, só naqueles dias, eles eram uma espécie de fiscal da Receita Federal do mal. Tá? Porque eles não só cobravam os tributos, eles cobravam a mais do tributo. Então, para a pessoa comum, o publicano era pária na sociedade e, mais do que isso, era alguém que estava contra Deus. O fariseu jamais tomaria sua refeição com um publicano. Mas, meus amigos, esse capítulo que acabamos de ler é a história de quando Deus visitou essa terra. Quando Deus, como homem, andou sobre a terra de Israel. E é um capítulo recheado de prodígios extraordinários. Começa com Jesus, Deus em carne, encontrando um grupo de pescadores que passaram a noite pescando e nada pegaram. E Jesus, como um carpinteiro, pega o barco emprestado, usa aquele barco para aproveitar a acústica que existia no Mar da Galileia e faz o seu ensinamento ali. E em seguida, Jesus ensina os pescadores a pescar. E eles fazem uma pesca maravilhosa. Pedro fica tão impactado com aquela pesca que o texto nos diz que ele se esconde prostrado e diz ao Senhor Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus olha para ele, não como ele é. Isso é maravilhoso do Evangelho. Jesus não olha para você como você é hoje. Jesus olha para você como ele vai tornar a sua vida. E Jesus olha para Pedro, que está ali encolhido, envergonhado, constrangido, e Jesus diz a ele, naquele momento ele chama de Simão: Simão, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É graça, é perdão. Na sequência da história, eles encontram um leproso. A lepra naqueles dias não é como a hanseníase, era uma doença de pele terrível e, via de regra, incurável. E a pessoa que sofria disso, ela era afastada da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, do seu trabalho, do seu negócio, não podia conviver mais com eles. Ele vivia de mendigar e tinha que, à distância, avisar as pessoas: eu sou um impuro, impuro. E as pessoas se afastavam dele. Mas esse leproso, ele se encontra com Jesus. E ele diz assim: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Jesus diz: eu quero. E diferente dos curandeiros de plantão que existem até hoje, o texto diz assim: imediatamente ele ficou limpo, curado. A lepra era tão severa naqueles dias que passou a ser um sinônimo, um símbolo do pecado. Porque o leproso não conseguia livrar-se a si próprio daquela enfermidade. Assim como o pecador não consegue se livrar do seu pecado. Mas Jesus pode. Jesus pode instantaneamente livrar o homem. E a próxima história que nós temos no mesmo capítulo é a história de um paralítico, que é carregado pelos seus amigos. Eles tentam levar até Jesus aquele homem paralítico, mas não conseguem entrar no lugar. A casa está cheia, não tem como acessar Jesus. Então, eles abriram o forro novinho que a igreja tinha ajudado a contribuir para pôr. E desceram o homem na esteira. Bom, brincadeiras à parte, eles abriram o teto, desceram na frente de Jesus. Sabe o que é fascinante ali?
Jesus olha para o homem, não para a sua limitação física, como se esse fosse o maior problema da humanidade. Jesus olha para aquele homem e ele faz o raio-x de qual é o verdadeiro problema da humanidade. Ele diz assim: teus pecados estão perdoados. Nosso maior problema não é a enfermidade, nosso maior problema não é a crise financeira, o nosso maior problema não são as dificuldades de relacionamento que nós temos. O nosso maior problema chama-se pecado. E quando Jesus disse isso, os religiosos que estavam ali começaram a questionar: mas espera aí, só Deus pode perdoar pecado? Quem é esse para falar uma coisa dessa? Que blasfêmia é essa? Então Jesus diz assim: como quem toma um copo d'água. O que é mais fácil? Dizer estão perdoados seus pecados? Ou levanta, anda, toma o teu leito, vai para casa. O que é mais fácil? Ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem é um termo messiânico, está no livro de Daniel para descrever o Messias, aquele que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Ele diz: para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade, eu digo, levanta o teu leito e anda, vai para casa. E imediatamente aquele homem foi curado. Isso me dá saudade de Jesus. Esse Jesus que é maravilhoso. E depois disso, nós nos deparamos exatamente com esse episódio. Jesus agora, que tem essa reputação de perdoar os pecados, de curar os enfermos, ele vem passando e vê na coletoria de impostos esse homem chamado Levi. E Jesus diz a ele: vem e me segue. E imediatamente ele deixou tudo para seguir a Jesus. As pessoas talvez não entendem o que é isso, não é? Quando nós seguimos a Jesus, é comum as pessoas perguntarem: puxa, mas na sua igreja não pode isso? O pastor não te deixa fazer aquilo? Como se fosse algum peso fazer algumas renúncias na nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira parte do que encontramos nesse grande banquete: celebração. Veja, por favor. O texto diz assim: em seguida, Levi lhe deu um grande banquete. Não apenas uma refeição, não apenas um banquete, mas Levi preparou para Jesus um grande banquete. E o texto diz assim, que numerosos publicanos vieram participar. Ele abriu mão de uma carreira lucrativa, ele abriu mão de status social, ele abriu mão das suas conexões, do seu networking com o Império Romano, ele abriu mão de tudo isso. Eu pergunto a você, e ele saiu de lá com o rosto fúnebre, triste, abatido por seguir Jesus e renunciar várias coisas na vida dele? Foi assim que ele saiu? Não, ele saiu de lá e disse: agora eu vou organizar uma festa. É um banquete, é um grande banquete. Porque quem encontra Jesus encontra o sentido da vida. Quem encontra Jesus encontra aquilo que dá o maior significado que nós podemos buscar. Há muitas coisas que são boas nessa terra, agradáveis, mas nenhuma delas se compara à pessoa de Jesus. Veja só, eu me lembro desse pastor. Ele se casou e ele conta o seguinte, que ele nunca conversou isso com a sua esposa, agora esposa, que não gostava de mamão. Nunca contou para ela. E logo depois da noite de núpcias, ela foi e preparou o café da manhã para ele. Quando ele chega para tomar café da manhã, o que tem na mesa? Mamão. E ele ficou na dúvida. Digo a ela que não gosta. Ele falou: puxa, mas é minha primeira manhã. Engoliu o mamão. Não disse nada a ela. Agradeceu por ela ter preparado o café. Passam uns 2 dias mais ou menos.
A esposa prepara o café da manhã de novo. E? Mamão. E quando eu ouvi compartilhando isso, ele disse assim, depois de tantos anos casado com ela, a fruta que eu mais gosto hoje é mamão. Quando nós vamos convivendo com Jesus, nós vamos aprendendo a gostar do que Jesus gosta. Nós vamos renunciando coisas que Jesus não gosta. Não porque alguém torceu o nosso braço ou nos obrigou. Porque Jesus, Ele é tudo. Ele é a maior maravilha que pode acontecer na nossa vida. Celebração. Porque Ele vem ao nosso encontro nas nossas frustrações, nos nossos fracassos, na nossa limitação, no nosso pecado. E Ele nos alcança nessa refeição da graça. Maravilhoso Jesus. Na sequência, nós vemos que há comunicação. Uma das razões porque Mateus preparou essa refeição, o texto diz assim, que ele trouxe numerosos publicanos. É porque ele quer compartilhar com seus amigos. Como alguém já disse, nenhum homem quer ir para o céu sozinho. Pergunto aqui para vocês, quantos aqui desejam que os seus filhos estejam no céu e na eternidade com você? Nós desejamos seus pais, amigos. Nenhum homem quer ir para o céu sozinho. Então, quando nós somos alcançados por essa graça maravilhosa, quando nós entendemos a grandiosidade disso, nós queremos compartilhar com o outro. E Levi, ele deseja fazer isso. Eu acho bastante interessante que as nossas redes sociais, elas são inundadas e funcionam exatamente porque a alegria que não é compartilhada é uma alegria frustrada. Então veja a rede social. As pessoas postam diplomas dos cursos que fizeram, não é? Dos prêmios que receberam. Elas compartilham a foto da comida que estão comendo, as fotos do casamento do filho. E aí nós ficamos, oh, que coisa linda, parabéns. Porque alegria não compartilhada é uma alegria frustrada. E os mais discretos, aqueles que não gostam de usar a rede social, eles têm pessoas com quem eles fazem isso. Tem no celular, fala, olha a foto do meu neto, não é bonito? Olha aqui, ó. Acabou de nascer, olha aqui. Não tem menino bonito igual. Olha aqui, ó. Porque a alegria que não é compartilhada, ela é frustrada. Mas aqui um problema. Quando nós reduzimos a nossa experiência com Jesus a uma experiência meramente religiosa, a uma religião fria, sistêmica e desinteressante. William Lane Craig, um importante apologeta norte-americano, junto com Jordan Peterson, doutor em psicologia, eles falaram sobre os chamados neo-ateus, os novos ateus. E eles dizem que uma das razões por que surgiram tantos novos ateus não é porque eles têm de fato uma objeção à pessoa de Jesus. A objeção vem dos seguidores de Jesus, dos traumas produzidos pelas formas religiosas, de gente que é amarga, azeda, religiosa, mais para fariseu, escriba, do que seguidor do Cristo vivo. E por essa razão as pessoas vão se afastando. Mas nós somos diferentes aqui, amém? Pelo menos nós desejamos ser diferentes aqui, amém? E porque desejamos isso, nós queremos compartilhar a beleza e a grandeza do Evangelho. Que Jesus é melhor. É melhor. Eu aprendi com os meus amigos indígenas a gostar de alguns pratos exóticos. E de tempos em tempos, não dá para comer prato exótico todo mês, mas de tempos em tempos eu quero comer esse prato exótico. E fico assim num jejum, esperando aquele dia para poder saborear. E como eu desfruto daquilo. Mas lá no final, no meio, eu já estou tão cheio daquele prato exótico, eu falo, olha, eu não quero ver isso agora por uns 2 anos. Dura 2 meses. E mesmo aquilo que é gostoso, que nos dá prazer, chega uma hora que cansa, ou não é? Uma hora que não é suficiente. Jesus jamais.
Quando experimentamos Jesus, nós queremos mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus. E só entende quem experimenta. E aí você quer compartilhar isso. Uma história positiva agora é de Josh McDowell. Josh McDowell conta que ele vivia uma vida muito frustrada. E disseram para ele, não, a religião resolve o seu problema. Ele tentou a religião e descobriu um monte de gente frustrada, azeda, amarga. Ele falou, não, esse negócio de religião não dá certo para mim. Disseram, não, mas o trabalho vai te dar essa satisfação. Então ele tentou trabalho e se afundou no trabalho e buscou o trabalho. Mais uma vez, gente frustrada que odiava o trabalho que fazia. Disseram, não, tenta o mundo acadêmico. E ele foi estudar. E no mundo acadêmico, ele diz que ele escondia o fato de que ele era uma alma miserável, vazia, triste. Até que ele viu uma moça sentada no refeitório um dia, um sorriso bonito, largo. Ele quis dar uma cantada na moça, chegou perto e disse assim para ela, qual o segredo, hein, desse sorriso lindo? Ela falou 2 palavras. Jesus Cristo. Ele falou, não. Religião. Nós estamos num ambiente acadêmico. Aqui não é um lugar para a gente ficar falando de religião. Ela disse, não. Eu não disse uma palavra, religião. Eu disse 2 palavras. Jesus Cristo. E Josh McDowell decidiu que ele iria desconstruir a fé daquela moça. E passou a investigar do ponto de vista forense a ressurreição de Cristo. Conclusão do trabalho dele. Escreveu 2 livros. Um livro intitulado Mais do que um carpinteiro. E o segundo livro, As Evidências da Ressurreição. Jesus é melhor. E quando encontramos Jesus, nós queremos compartilhar. Sabe, eu não posso fazer promessas falsas aqui para você. Que todas as suas dores vão ser dissipadas, que todos os seus problemas serão resolvidos. São curandeiros, falaciosos que podem te fazer essa promessa. Mas eu posso garantir uma coisa para você. Se você voltar ao Salvador e Ele estiver à mesa, se você estiver à mesa com o Salvador, será uma mesa da graça, será uma vida de celebração. Porque quem encontra Jesus encontra a vida de fato. Mas logo no texto nós temos a contestação. Você me dá mais 5 minutos? A contestação, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. A queixa deles não era o que Jesus estava comendo, era com quem Jesus estava comendo aquela refeição. E a acusação vem como um tiro contra os discípulos com o objetivo de atingir a Jesus. Mas o bom mestre dá a resposta clássica. Ele diz o seguinte, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Entre aqueles pecadores, carentes, adoecidos, tinha um único médico, Jesus o Salvador. Aqui, hoje, tem só um médico. Só um médico. 2 palavras. Jesus Cristo. Ele está nos recebendo na sua graça. Se você se sente frustrado com a sua vida, se você sente a dor do seu fracasso, se você sente o peso do seu pecado, lembre-se, há um médico aqui, e o nome dele é Jesus. Confie nele, agarre-se a ele, busque-o. Ele está aqui. E nessa correção, porque esses homens diziam, eles queriam dizer o seguinte, que eles não precisavam do médico, mas eles eram tão doentes. Veja o que o salmista disse no Salmo 14, versículo 2 e 3. Salmo 14, 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos doentes. Todos nós doentes. Todos nós incapazes de mudar a nossa sina. Mas Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro.
Meu médico. Enquanto eu meditava nessa passagem, eu me deparei com esse texto que eu quero ler para vocês. As razões por que as pessoas não procuram um médico. Talvez você não saiba que está doente. Talvez você saiba que está doente, mas acha que vai melhorar por conta própria e que você não precisa ir ao médico. Talvez você saiba que está doente, que precisa de um médico, mas não sabe que há um médico para ajudá-lo. Talvez você saiba que está doente, saiba que precisa de um médico, saiba que há um médico, mas não sabe se o médico pode ajudá-lo. Talvez você saiba que está doente, sabe que precisa de um médico, sabe que há um médico, sabe que o médico pode ajudá-lo, mas não sabe se o médico quer ajudá-lo. Talvez você saiba que está doente, sabe que precisa de um médico, e sabe que há um médico, sabe que o médico pode ajudá-lo, e sabe que o médico quer ajudá-lo, mas sabe que o médico vai dizer para fazer alguma coisa que você simplesmente não quer fazer. O médico está aqui hoje. Jesus é o médico sempre disponível. Ele é o médico que faz o diagnóstico preciso da nossa vida. Ele é o médico que oferece a cura completa e imediatamente os curou. Ele é aquele que nos livra do pecado com a sua graça generosa imediatamente quando cremos. E o mais importante, esse é um médico que ele mesmo pagou os honorários na cruz do Calvário. É graça. É graça, maravilhosa graça. E essa foi a razão porque Levi abriu mão de tudo para ser conhecido como Mateus e escrever uma história que tem transformado a vida de milhões e milhões de pessoas. A resposta para mim, a resposta para você é Jesus. Para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família. Em Lucas 15:32, nós lemos o pai do filho pródigo dizendo ao irmão mais velho: era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos, nós temos esse tesouro maravilhoso. Que a alegria do Evangelho volte para os nossos corações. Que seja o nosso sorriso a realidade de quem conhece o Cristo vivo. E que isso seja o cartão de visita àqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho. Você deve ter ouvido falar de um hino antigo conhecido como Tal Qual Estou. Eu vou encerrar aqui. Tal Qual Estou foi usado por Billy Graham nas suas cruzadas. Todas as suas cruzadas ele punha a mesma música. Essa música foi composta em 1835 por uma jovem chamada Charlotte Eliot. Quando ela tinha 46 anos de idade, ela estava numa festa e chegou um senhor cristão abordando e perguntando para ela: você é cristã? Ele queria bater um papo agradável e ela, constrangida, disse: não gosto desse assunto e não tenho interesse nele. O senhor pediu perdão a ela e encerrou a prosa. Mas ela ficou com aquilo na cabeça: você é cristã? Você é cristã? Você é cristã? Ela não conseguia se livrar daquele pensamento. Então um dia ela encontrou um evangelista. Falou: eu estou com esse pensamento aqui. Você é cristã? Como é que eu faço para ser cristã? Como é que eu me achego a Cristo? E a resposta do homem foi: você vem como você está. Foi o que ela fez. E o médico Jesus a recebeu. E ela escreveu mais de 150 hinos de gratidão a Deus. Esse hino é o 266 do cantor cristão. Eu vou ler um pequeno trecho. Tal qual estou, eis-me aqui, Senhor. Pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego. A mesa com Jesus é a mesa da graça. Quando eu me sinto frustrado, desencorajado, cansado, quando religião vira um peso, eu lembro que é um relacionamento, que é graça. Ele diz: vamos celebrar, eu estou com você. Colocar em pé. Que a alegria do Evangelho, que a refeição da graça seja transformadora em sua vida. Oremos.